ficção. De facto, para mim, um documentário, ou mesmo uma reportagem, é uma ficção, porque os filmes são, as imagens são selecionadas e também são feitos com um alvo, não são feitos no ar, mas são realmente feitos para contar uma história com imagens, sem atores, mas o ator são as imagens. Para mim, o contexto, isso alguém, e não vou realmente analisar todos os filmes de imagem a imagem, mas para mim, eu gostaria sempre de ver o contexto. E para mim, o momento quando o filme foi feito e por que o filme foi feito é muito importante e dá também uma significação a este filme. E nós vamos agora ver um elemento deste contexto, nomeadamente a situação política nacional e internacional, como um fator da produção do cinema colonial português em relação do Moçambique. Quer dizer, eu vou falar sobre imagens, e nessas imagens há uma presença mínima da população indígena. Porque, através destes filmes, eu vejo, a gente pode ver só um Moçambique que é principalmente branca, como uma massa negra impessoal. E, claro, estes filmes que vocês vão ver ou vão descobrir desta época colonial não são destinados para o público indígena, porque a minha visão sobre a historiografia que eu gostaria de escrever sobre Moçambique é a visão dos indígenas, os moçambicanos, perante o cinema. E, claro, os filmes que os portugueses e outros estrangeiros fizeram aqui em Moçambique não eram destinados para os moçambicanos. E estas imagens mostram elementos que são importantes para os outros, que não são importantes para os moçambicanos. Isso é essencial. E tem duas partes. A primeira parte, acima, não ficção, não destinadas aos moçambicanos em geral, porque há também uma segunda parte que fala exatamente sobre a não ficção destinada para os moçambicanos. Você pode ver, eu sou um historiador da época mudo, então por esta razão fiz uma pesquisa muito elaborada sobre a época antes de 1920, porque a gente diz sempre antes de 1920 não havia cinema em Moçambique, não havia cinema na África, mas já havia muito cinema na África, e também feito em Moçambique. E também um elemento crucial para mim, para perceber a produção portuguesa em relação ao Moçambique, é sempre a posição de defesa. Sempre defesa e também defender a identidade, a portugalidade, ou defender a sua posição numa plataforma internacional política. A primeira parte é, antes de 1910, muitos filmes são feitos na margem, quer dizer, os ingleses, na Guerra de Blues, 1900, também depois há uma tendência de fazer filmes de propaganda, de Cecil Rhodes, de Kay Bucale, e cada vez há filmes feitos em Lourenço Marques ou em Beira. Há sempre um salto para Moçambique para mostrar e também para dizer, para marcar que, de facto, Moçambique faz parte do Império britânico. E isso é, claro, uma ameaça para os portugueses que gostariam de defender a sua posição em frente da situação política internacional. Mas devo também dizer que os primeiros filmes feitos em Moçambique eram os filmes feitos em 1897, provavelmente para brasileiros, ou filmes feitos por portugueses.
indicações que há dois filmes feitos em Moçambique em 1896 ou em 1897 que são distribuídos em Brasil. Quer dizer, é já muito cedo que os filmes e as imagens de Moçambique circulavam no mundo inteiro. Quer dizer,